Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Nossos Sonhos. Ele era um jovem que morava no centro-oeste dos Estados Unidos. Por ser filho de um domador de cavalos, tinha uma vida quase nômade, mas desejava estudar. Perseguia o ideal da cultura. Dormia nas estrebarias, trabalhava os animais fogosos e nos intervalos à noite ele procurava a escola para iluminar a sua inteligência. Em uma dessas escolas, certa vez, o professor pediu a cada aluno que relatasse o seu sonho, o que desejariam para a vida deles. O jovem, tomado de entusiasmo, escreveu 7 páginas. Desejava no futuro possuir uma área de 80 hectares e morar numa enorme casa de 400 metros quadrados. Desejava ter uma família muito bem constituída. Então, entusiasmado estava, que não somente descreveu, mas desenhou como ele sonhava a casa, as cocheiras, os currais, o pomar, tudo nos mínimos detalhes. Quando entregou seu trabalho, ficou esperando ansioso as palavras de elogio do mestre. Contudo, 3 dias depois, o trabalho lhe foi devolvido com uma nota sofrível. Depois da aula, o professor procurou e disse-lhe: o seu é um sonho absurdo. Imagine, você é um filho de um domador de cavalos e será um simples domador de cavalos. Escreva sobre um sonho que possa tornar-se realidade e eu lhe darei nota maior. O jovem foi para casa muito triste e contou ao pai o que lhe havia acontecido. Depois de ouvi-lo com calma, o pai disse: o sonho é seu, meu filho. Faça dele o que quiser. Essa decisão é sua, persistir nesse sonho ou procurar outro. O jovem meditou e no dia seguinte entregou a mesma página ao professor. Disse-lhe que ficaria com a nota ruim, mas não abandonaria o seu sonho. Essa história foi contada para várias crianças pelo dono de um rancho de 80 hectares que tem uma família muito bem construída e uma enorme casa de 400 metros quadrados perto de um colégio famoso dos Estados Unidos, a qual ele empresta para as crianças pobres passarem os fins de semana. Um dia o professor se apresentou por ter identificado no proprietário o antigo aluno e confessou: fico feliz que o seu sonho tenha escapado da minha inveja. Naquela época eu era atormentado, tinha inveja das pessoas sonhadoras, destruí muitas vidas, roubei o sonho de muitos jovens idealistas. Graças a Deus, não consegui destruir o seu sonho, que faz bem a tantas pessoas. Como é bonito ter sonhos. Sonhar é da natureza humana. Tudo que existe no mundo um dia foi elaborado, pensado, meditado por alguém. Antes de ser concretizado em cimento, mármore, madeira ou papel, foi um sonho. Olha, gente, eu não sei se eu tenho o direito, né, de sentir um pouco de orgulho do trabalho que eu realizei com as minhas crianças. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas querendo ou não, eu tenho um pouquinho sim de orgulho das coisas que eu fiz. Porque se tem algo que eu nunca arranquei de um aluno meu, foi o sonho. Peguei crianças que não acreditavam nem que era possível jogar bola, que tinha o dom ou que tinha o jeito para isso, para jogar bola. Peguei crianças completamente destruídas por dentro, crianças que foram marginalizadas, crianças que foram colocadas pelos seus pais como uns inúteis. Tem um caso que eu lembrei agora de uma aluna minha. Ela chegava na porta da escola. Eu tô mexendo aqui, gente, que eu tô invocada, eu tô falando com vocês e achei a tampa da minha impressora torta. E eu sou aquele tipo de pessoa que quando vê alguma coisa fora do lugar, eu tenho toque, sabe? Mas já achei o problema. Depois que eu falar com vocês, eu arrumo. A tampa saiu fora do lugar lá no encaixe.
Então eu lembrei a situação de uma aluna minha. Ela chegava na escola sempre de cabeça baixa. Ela era acanhada, era tímida. Só que eu tô lutando aqui para lembrar o nome dessa garota e eu não tô lembrando. Ela ficou comigo 4 anos, mas como eu dei aula por muito tempo, então tá difícil agora de lembrar o nome de aluno. E aposentada há 4 anos, você para de falar o nome das crianças. Só o Joãozinho da vida que a gente lembra, né? Mas essa menina era um amor. Ela não era atarentada. E aí ela chegava de cabeça baixa, ela chegava sempre querendo fazer as tarefas, querendo deixar tudo ok. Ela me perguntava 1000 vezes se estava tudo certo, se estava tudo bom, se eu tinha alguma reclamação dela. E isso foi por todos os anos, desde o primeiro aninho que ela era aquela coisa dela queria ser perfeccionista, ela não queria errar na linha. Tudo para ela tinha que ser no maior capricho, tudo certinho. Eu desconfiava que aquilo tudo era por conta de pai e mãe, porque geralmente quando a criança se cobra demais é porque pai e mãe também está cobrando demais e às vezes cobra além do que devia. Tem criança que se sufoca diante da cobrança dos pais, sente medo, tem aquele receio de chegar em casa e falar, olha, não fiz, não consegui. E agressividade, violência, infelizmente nos bairros mais afastados do centro, a gente sabe que isso ocorre e não é novidade para ninguém. E aquela menina, eu achava que ela sofreu algum tipo de abuso por parte dos pais. Aí passou o primeiro ano, o segundo, quando foi no terceiro ano, essa menina estava tirando boas notas direto, porque até então ela tirava razoável, né? Era uma aluna razoável. E aí, quando chegou no terceiro ano, ela começou a tirar uma nota muito boa. As pesquisas dela eram sempre aquelas pesquisas assim, porque não tinha internet, né? Eram pesquisas que ela procurava em livros e tal, e ela trazia tudo ali. Cada vírgula que precisasse da pesquisa, ela procurava. E teve um período que eu falava assim, gente, eu vou dar determinado tipo de assunto, um tema. E se vocês encontrarem em livros, revista, ou então letra de música, de repente na igreja de vocês tem alguma música semelhante a esse tema, que fale do tema, tudo e qualquer coisa, material que vocês encontrarem sobre o tema, vocês comecem a trazer para mim. E aí eu vou dando ponto positivo para vocês, isso daí no final das contas vai gerar uma nota. Isso vai acrescentar na nota final de vocês, no final do ano. Então, aqueles alunos que tiverem 8, 9, pode fechar o ano com 10, porque eu era aquela professora que 10 eu não dava de jeito nenhum. Para dar 10, só se realmente o aluno fosse aquele aluno, né? Porque eu tenho medo de dar o 10, sempre tive. 9 e 10 eu evitava dar, porque o aluno que acha que já sabe tudo, ele não quer aprender mais nada. Então, eu sempre evitei essas notas. E também evitava as notas 0, 1, 2, 3, que eu acho um absurdo, né? Então, já que o aluno não está caminhando muito bem, pelo menos um 4 para ele, né? É lógico que a gente vai tirando média diante dos trabalhos, de provas, mas eu procurava sempre dar uma ajustada nessas notas que não ficasse tão ruim para o entendimento do aluno, que para mim era mais importante do que o número. E aí essa menina começou a me trazer bastante trabalho, bastante pesquisa, assim, que era voluntário, né? Que era aberto. Se queria, trazia. Se não quisesse, não era obrigado. E ela começou a trazer, uma atrás da outra. Às vezes ela trazia bastante pesquisa e eu falava para ela assim, não precisa, porque você já fechou aqui, né? Eu ia fazendo aqueles quadradinhos, né? Até dar 10. E às vezes ela passava daquela quantidade. E eu falava, não precisa, isso aqui não vai agregar em mais nada no final do ano, você já trouxe a cota máxima, né, diante desse tema. E ela falava para mim assim, não professora, mas se eu achar não precisa me dar nota, eu só quero trazer, eu só quero aprender. E aí eu vi que ela se cobrava e as notas dela começou a subir, que foi uma beleza. Não só por isso, mas por tudo. Tinha teatro, tinha dança, tinha música, tudo ela foi se encaixando e ela foi se desenvolvendo, chegando perto dos amigos, começou a conversar, começou a se enturmar, que até então ela era muito fechada. E aí a gente teve uma palestra, agora eu não vou me lembrar quem foi que fez essa palestra, onde a pessoa falou assim, não se deixe diminuir por ninguém.
nem mesmo pelos seus próprios pais, um irmão, um parente, um vizinho. Não liga para o que os outros falam a seu respeito. Você sabe o valor que você tem. Eu quero lembrar quem foi que deu essa palestra. Eu acho que foi a Silvia, se eu não me engano, do Instituto Tadeu José de Moraes. Na época ela era de lá. Eu acho que foi a Silvia que deu essa palestra. Não ligue para o que os outros falam, você tem o seu valor, você tem a sua importância. E o projeto que a gente desenvolvia era qual é o seu valor, né? E essa menina deu aquela desabrochada. Ela começou a ter resposta para algumas coisas que alguém fica cutucando ela, mexendo com ela, né? Que sempre tem, da outra sala. Na minha sala não, eu passo a mão na cabeça dos meus alunos, porque realmente depois que eles aprendem a ter comportamento, disciplina e vem as virtudes junto, aí era um companheiro do outro. Mas sempre tem um ou outro de outra sala que gosta de perturbar. E ela começou a ter resposta. Aí ela vinha para mim na hora do recreio, que eu sempre fiquei na sala de aula. Eu comia minha marmita na sala de aula. E ela vinha, ela falava assim, professora, um aluno da outra sala mexeu comigo e eu falei isso, isso e isso para ele. E ela começou a ter uma postura diante daquilo que ela julgava ser importante para ela. Ela não abria a mão mais daquilo que era importante para ela. E aí ela teve, diante do projeto, ela falou que ela gostaria de ser, que eu também não me lembro agora. Era um sonho, né? Eu falei para eles, para todas as crianças, falei, quais são os sonhos que vocês têm? E nós vamos trabalhar esses sonhos, nós vamos fazer por onde esses sonhos serem realizados. E aí, diante dos sonhos, as profissões, né? E eu comecei a trazer os profissionais que eles sonhavam. Até palhaço, teve um que falou assim, eu quero ser palhaço. Eu falei, tem certeza? Né? Tudo bem, mas vai ser difícil achar um palhaço. Achei o palhaço, trouxe o palhaço para ele. Tinha uma outra que queria ser a aeromoça, eu não consegui trazer a aeromoça, mas eu consegui um vídeo de uma aeromoça que eu conheci na internet, que eu vasculhava a internet, e essa moça gravou um vídeo dizendo como que era a rotina, os estudos, o trabalho dela. Aí esse vídeo foi colocado. Então cada criança foi colocando o seu sonho. E essa menina colocou dela, que eu acho que era médica, se eu não me engano era médica ou dentista, mas eu acho que era médica. E aí o irmão dela foi ridicularizar ela na frente de todo mundo na hora da saída e eu vi. Disseram para mim depois, né, que aquilo era normal, que sempre que ele vinha buscar ela, ele ridicularizava ela na porta da escola. E aquele dia ele perguntou como é que foi a aula no portão. E ela falou, ai, foi muito legal, tal, veio não sei quem na palestra, tal. E eu quero ser, né, médica, e a professora falou que vai trazer um profissional para cada profissão. Eu vou conhecer aquilo que eu quero ser. Aí ele começou a bater cascudo na cabeça dela, né, e falando para ela assim, acorda, você acha mesmo que você tem capacidade para ser isso? Você nunca vai ser isso. E pro azar do garoto, depois de 3 anos que eu estava com a menina, que eu fui ver isso. Porque se eu tivesse visto isso no primeiro ano, ele teria tido um azar muito maior. Mas ela já era grandinha e ela mesma respondeu diante do trabalho que estava sendo feito. Ela falou, você nunca mais fala essas coisas para mim. Chega de você querer me humilhar. Eu não sou burra, burro aqui é você. Você não estuda, você não tem nota, eu tenho as melhores notas. E ela virou para trás e falou para mim, não é professora, ela me viu. Eu falei, é verdade, as notas dela são as maiores da sala. Por que você está dizendo que a sua irmã não tem capacidade? Ele me ignorou. Ele virou as costas e foi andando. Ela falou assim, tá vendo como você é burro? Além de burro é surdo, você não tem resposta e você não quer falar a verdade. A verdade é que você fica me perturbando porque você não vale nada. Para uma garota de 9 anos de idade, gente. Então, para vocês verem como é que é. Quando você planta na cabeça da criança, pode sonhar à vontade. Deixa a criança sonhar, deixa ela acreditar. Tive um outro, Pablo, esse eu não esqueço o nome não, que esse é daqueles Joãozinho da vida. O Pablo era danado pra caramba, né? Tava desvirtuado quando a gente conheceu ele, quando ele veio para mim. O pai e a mãe com problemas na justiça, com problemas de droga, família totalmente desestruturada.
E aí eu trouxe a Rota pela primeira vez na sala de aula e fui com a turma dele. E ele chorava muito. Eu falava, mas por que essa criança chora tanto, gente? Aí foi tirando, né, de cada um, o que cada um achava da polícia e tal. Aí quando chegou a vez dele, ele começou a chorar que nem um doido. Ele falou assim, ai, meu primo, eu tenho parente que correu de polícia, eu tenho medo de polícia. Aí o policial foi explicando para ele por que que as pessoas correm de polícia, que a polícia tá ali para proteger, que a polícia não é ruim. E nisso ele chorando e tal, aí o sargento Nantes pegou ele no colo. O sargento Nantes hoje está envolvido com política, mas na época ele era da Rota. Aí pegou o menino no colo, tal, acalmou ele, colocou ele na cadeira. E aí depois nós tivemos outros e outros encontros, né? Com essa equipe de Rota e com outras equipes do choque e por aí vai. E o Pablo foi começando a gostar de polícia. Aí quando foi um dia, num trabalho também sobre profissões, eu perguntei para ele, falei, e aí, Pablo, você já decidiu quando você crescer? Qual é o tipo de profissão que você vai querer? Ah, professora, aqui é Rota. Ele batia no peito assim, aqui é Rota. Aí eu falava, mas todo mundo que fala que vai ser polícia, depois vem um outro profissional aqui na sala e muda de ideia. Fala que vai ser outra coisa. Você não vai mudar de ideia? Não, professora, meu sonho é ser polícia. Falei, então tá bom. Então quando você crescer é isso que você vai ser. Acredita, estuda e vai procurar, né? Você vai chegar lá. Aí veio uma bênção, né? Uma professora que trabalhava comigo. Uma vez ela perguntando, não sei por qual motivo, porque para ajudar não era. E aí, como é que tá o Pablo? Nossa, ele passou por mim, ele é terrível esse menino. Aqueles comentários desagradáveis, né? Aí eu falei, comigo ele não tá dando problema não. Deu no início, realmente chegou aqui querendo, né? É o Joãozinho da vida, querendo tirar uma com todo mundo, não queria fazer lição, mas tá bem, tá indo bem. Ele tem até um sonho. Aí, qual é o sonho dele? Eu falei, ele quer ser polícia quando crescer. Aí ela falou, você tá de brincadeira, a família inteira é toda complicada, esse menino nunca vai ser. Aí eu falei pra ela com todas as letras, ele pode até não se tornar um policial, que é difícil, afinal de contas, com todo mundo na família ali dando problema, ele com tantas dificuldades de aprendizado, realmente é difícil chegar a ser um rota, né? Que é polícia de elite, não é uma polícia qualquer que ele quer ser. Mas uma coisa é certa, ele não quer ser bandido. E isso para mim é o mais importante, né? O mais importante não é que ele chegue na viatura e coloque um braçal, mas que ele seja uma pessoa do bem, que ele não esteja lá atrás no camburão de uma viatura. Então, enquanto ele estiver acreditando que ele vai ser polícia, eu tenho certeza que bandido ele não vai ser. Eu quero que ele continue com esse sonho. É isso. Existem aqueles professores que ainda não entenderam que o futuro da criança que está ali na sua sala de aula depende muito do professor, do que ele vai falar para o aluno. Tem professor que ainda não entendeu a sua importância. Ele acha que o problema está na família, a solução está na família. E ele só está ali para babebi bobu. Eu concordo que professor seja para dar disciplina, concordo. Mas tem hora que a gente tem que ir além da disciplina, não tem jeito. Ou o professor assume isso porque ali tem vidas, ou se perdem vidas. Não tem para onde correr. É tudo ou nada. Eu não consigo ver um aluno que está tendo problemas da família, que está tendo problemas de justiça na família, que está tendo problemas em questão à sua sexualidade, e fingir que eu não estou vendo. Eu não estou ali para ficar ensinando posição sexual para ninguém. Eu não estou ali para militar nada. Eu estou ali para virtuar, para poder colocar na linha. Eu só quero que procure o melhor, que faça o melhor, que lute pelo seu melhor. E a gente só consegue fazer isso quando a gente vê qual é o sonho do aluno. Quando você se interessa pelo que passa no coração, na cabeça do seu aluno. E isso, livro de história, matemática, português, não tem. Então, ou o professor entende a sua importância, ou a gente vai continuar perdendo vidas. Porque nós estamos perdendo. Desde 1995 que eu tenho visto a decadência da escola. E a gente só está perdendo vidas
E agora, cai nessa. Eu aposentei. Eu preciso de um médico para cuidar de mim. Quem é o médico que vai cuidar de mim hoje? Aquele aluno que eu formei. Que tipo de aluno que eu formei? Quem é que vai cuidar de mim? Então o professor não pensa nisso. O cara que vai sair dali é o cara que vai construir casa, é o cara que vai te dar uma vacina, é o cara que vai fazer um exercício com você, é o cara que vai dirigir um carro para você, um ônibus para você. São os trabalhadores. Que tipo de trabalhador o professor formou? Então, quando alguém fala para mim, eu só tô ali para história, geografia, português, matemática e ciência, eu falo, gente, tudo isso é uma formação acadêmica. Mas esses caras vão sair da formação acadêmica e vão se tornar profissionais. E que tipo de profissional você formou? Você vai confiar no teu aluno que você formou para construir uma casa ou você tem medo que a casa que ele construa caia? Quantos profissionais hoje você procura e que realmente você pode confiar? Esses moleques de hoje, esses jovens de hoje, ninguém quer passar em médico que seja novo. Tá todo mundo procurando os Matusalém para ser atendido, porque os novos a gente não confia. Eles ligam o computador e vão pesquisar na tua cara o que você tem, coisa que você poderia ter feito em casa. Não é generalizando, não é dizendo que são todos, mas grande parte não sabe trabalhar. E a formação se deve a quê e a quem? Quem é que estava ali com aquele aluno a vida inteira e não viu isso? E não trabalhou isso? E eu não estou dizendo que eu formei profissionais maravilhosos, porque eu não sei. Acho que a parte mais difícil de ser professora é essa, que a gente não sabe o resultado do nosso trabalho. É um ou outro aluno que vai procurar a gente e vai falar, professora, deu certo. Professora, a senhora formou um homem. Professora, a senhora formou uma mulher. É um ou outro. Mas eu tenho a consciência tranquila. Por isso que eu falo, né, a princípio, né, que eu tenho um pouco de orgulho, mas é um orgulho bom, de que eu não matei sonhos. Né? Mesmo aqueles alunos mais difíceis de comportamento, eu sempre falava assim, você quer ser alguma coisa na vida? Você vai ter que estudar. Né? Eu não gostava que criança, não gosto. Se eu hoje voltasse para a sala de aula, eu ia ter um problema muito sério com esse meu comportamento. Eu não gosto de criança maquiada. Chegava a menina maquiada na sala de aula 1, 2, 3 vezes, eu mandava lavar a boca. Na quarta em diante, eu já começava a falar o que não quer ouvir. Você quer ser prostituta? Você quer ser o quê? Um batom vermelho com 6 anos de idade? Pra quê? Você tá aprendendo o quê com isso? Então, não isso aí é coisa que mulher velha usa. E eu, na época, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu falava, nem eu que tenho 20 anos, eu uso batom vermelho. Vocês também não vão usar. Tá errado isso aí. O que você quer ser quando você crescer? Né? O batom vermelho vai te levar para onde? Vai ficar chamando a atenção dos meninos aí, eles vão ficar mexendo com você e eu não vou te proteger. Eu tenho aluna até hoje que ela lembra disso aí. Mandava lavar a boca várias vezes se eu encontrasse de batonzinho, ia lavar a boca. Criança de batom vermelho na minha sala, de jeito nenhum. Aí vinha a mãe na reunião com o batom até a testa, né? Professora, a senhora reclamou que a minha filha tá usando batom? Reclamei, e a senhora também podia bem maneirar um pouquinho no exemplo que a senhora tá dando aí pra tua filha, mas quem sou eu, né? A criança eu mando, agora na senhora não. A senhora não pode reclamar porque aqui dentro é a minha regra. A sua regra na sua casa, agora aqui dentro da minha sala a regra é minha. Então aqui criança não fica de batom vermelho não. Criança não. Então matar sonho não. Eu matava coisa errada. Tudo aquilo que eu via de errado eu matava mesmo. Matava a unha se fosse preciso. Mas as coisas que eram boas eu sempre reforcei. E eles depois eles voltam, né? Uma vez ou outra se encontra com um por aí e fala, olha, professora, deu certo. Aquelas pegadas de orelha que a senhora dava, valeu a pena. Modo de falar, que colocar a mão em aluno eu nunca coloquei, não. Então é isso. Eu tenho um pouco de orgulho em relação a isso. Porque eu cansei de ver professor matando sonhos. Mas eu não. Eu tentei realizar dentro do possível e dar um pouquinho mais de adubo para que eles pudessem acreditar que lá na frente ia dar certo. Tem uma aluna minha que não abria a boca na sala de aula, Letícia. Eu encontrei com ela no TikTok. Tá fazendo veterinária. E era um sonho de quando ela tinha 6, 7 anos de idade. Através dos trabalhos que a gente fez,
aumentando essa vontade e hoje ela já tá aí, ó, meio caminho andado, daqui a pouco vai ser uma veterinária. Então, vira e mexe, aparece um ou outro e traz uma notícia que valeu a pena. E eu fico feliz, pelo menos depois que a gente conclui o nosso tempo, né? Como eu concluí o meu, a única coisa que resta pra gente, uma injeção de ânimo pra gente que aposenta, é saber que tudo valeu a pena, né? Que o esforço, a luta, que não foi fácil, as tretas que eu arrumava com o professor por causa dos meus alunos, né? Meus alunos sempre foram diferenciados, porque o tratamento era diferenciado. E eu me orgulho, porque realmente valeu a pena, muita coisa valeu a pena, deu certo. É só acreditar. Agora, o cara não acredita nem no trabalho dele, como é que ele vai acreditar no aluno, no sonho do aluno, não é verdade?